Afinal de contas, o marketing cabe na igreja? Ou seja, podemos falar de um marketing da fé, marketing religioso, como que as instituições religiosas, não só as igrejas, utilizam o marketing. Isso legitima ou tira a legitimidade de um discurso de fé, de espiritualidade? Essa é uma bela pergunta para a gente começar o nosso canal aqui, o nosso canal do YouTube, esse papo reto, essa aula fora da caixa que eu trago lá da faculdade, das minhas salas de aula, aqui para vocês. E nesse papo aberto com todo mundo, vocês podem ir discordar, podem aprovar, podem dar sua própria opinião, tanto aí no meu canal YouTube, como no LinkedIn, onde eu faço também uma extensão desses debates, tá bem? Para começo de conversa, é importante considerar qual é o fato que propiciou a minha inquietude ao lançar esse tema aqui no meu canal. Recentemente foram divulgados os dados do censo de 2022 sobre a questão religiosa no Brasil, né? E verificou-se que o segmento católico diminuiu aí 8% em média em relação ao período de 2010 a 2022, que foi o espaço de tempo entre um censo e o outro. São 57% católicos hoje, eram 65%. Os evangélicos cresceram em torno de 7%, hoje estão com 29%, né? O segmento ocupa quase 30% dos assim denominados evangélicos no Brasil. Mas também chamou atenção um fato interessante, que o número de pessoas que se declaram sem religião, nós sabemos, podemos classificá-lo como ateus, agnósticos, ou, enfim, esse é um pau para outro dia, já são 10%. Eles cresceram também aí de 7,5% para 10%. É um resumozinho bem rápido, os dados são muito mais complexos, porque a minha inquietude também em relação a isso foi, será que no segmento evangélico, alguma coisa fora da própria igreja pode ser colocada aqui de forma bem pessoal e imparcial para explicar esse crescimento e também, digamos, esse decréscimo do percentual de católicos no Brasil pode ser explicado pelas premissas mercadológicas. Bom, esse é um papo interessante, você pode até discordar da minha abordagem, mas espera lá, são só alguns minutinhos para você poder ter a sua posição, tá bem? A Igreja Católica já desde os anos 60, 70 e 80 sempre trouxeram, ah, enfim, sempre foi particularmente importante para eles o discurso da comunicação. E eles então começaram mais cedo, pelo menos na questão da estratégia promocional e publicitária, essa questão, digamos, do marketing. E isso, as dioceses, as chamadas comunidades eclesiais de base, sempre tinham um discurso afinado com a miséria, com a família, com as questões culturais e com as causas sociais de um modo geral, inclusive com movimentos políticos que iam muito de perto das necessidades das pessoas. Dos anos 80 para cá, a gente tem esse fenômeno religioso que é o evangelicalismo crescendo no Brasil. E isso talvez possa ser explicado por essa vertente, né, mercadológica que eles passaram a utilizar de lá para cá. Mas atenção, olha aqui, são quatro, quatro segmentos evangélicos no Brasil. E não há um grupo evangélico coeso. Isso é muito importante. O primeiro grupo são os protestantes históricos, que vieram de uma ênfase mais reformista, no século XVI, né? Aí a gente pode incluir os presbiterianos, os luteranos, os metodistas e os batistas vão também nessa linha, embora não tenham vindo diretamente da reforma e tal, mas esses são os grupos, digamos, que se ligam ao protestantismo histórico. Eles sempre foram muito à parte, mais ascéticos, não se envolvendo com as questões seculares, com mídias, com comunicação, a não ser recentemente, voltavam-se sempre para o seu próprio umbigo, né? Produções editoriais específicas, muita literatura, mas nada que fosse além disso. O segundo grupo a gente chama de pentecostais clássicos. E aí a Assembleia de Deus é o seu representante máximo, é a maior denominação religiosa no Brasil, por sinal.
Também tem aí Brasil para Cristo, Casa da Bênção e outras denominações grandiosas também para o Brasil afora. Esse grupo também é muito ascético, até muito mais fechado do que os conservadores protestantes, mais espiritualidade e menos secularidade, batismo com o Espírito Santo, discursos mais emocionais, uma narrativa, digamos, mais emocional, e em termos de marketing externo, muito pouco. O crescimento se dava mesmo pela própria multiplicação das igrejas, pela sua capilaridade em comunidades, inclusive mais pobres. Isso ajudou muito a igreja a crescer dentro dessa linha espiritualista. Pouca coisa de marketing pode ser encontrada ali. É bom lembrar que nesse grupo foram os primeiros, inclusive, a entrar, apesar dessa questão do marketing ser sempre colocada de lado, mas foram as primeiras denominações, segmentos, a ter cadeias de rádio, por exemplo. Então, esse é um elemento que a gente precisa considerar nesse nosso debate. O terceiro grupo são os neopentecostais. Há muita divergência sobre como classificar os neopentecostais, mas a minha classificação é a seguinte: neopentecostal é um grupo que surge a partir das propostas do pentecostalismo clássico, mas não dá ênfase tanto às questões do batismo com o Espírito. Eles foram os primeiros a, de fato, criar propostas de estratégia promocional e publicitária, ganharam espaços nas redes sociais, assim que elas surgiram, criaram também suas próprias cadeias de rádio, criaram impérios eletrônicos importantes que se estendem para fora dos seus estados ou cidades de origem. Tem uma proposta mais voltada para a classe A e B no início e agora entrando fortemente na classe C. Tem um discurso mais liberal em termos de costumes e fazem das questões de marketing uma experiência ainda limitada, mas bastante focada na questão da música. A música é um grande elemento, digamos, de divulgação, digamos, dos produtos. Inclusive, os selos e gravadoras fazem parte do seu portfólio, agora indo para o digital, obviamente, e nos parece que a música, ao invés da literatura, que é o que era a principal ênfase dos pentecostais clássicos, dos protestantes, a música trouxe esses neopentecostais para a sociedade e passaram a ser consumidos, inclusive, fora do âmbito do engajamento, do cadastramento ou de pertencerem nominalmente à igreja. O quarto grupo são os independentes. A igreja independente evangélica é aquela formada pelos grupos que não se alinham com essas três vertentes. Aliás, o alinhamento para o estudo, para a literatura, é menos evidente. Esses grupos independentes, representados pela Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Internacional da Graça de Deus, e outras denominações, ministérios como Vitória em Cristo, de um pastor midiático, vocês devem conhecer, que é o pastor Silas Malafaia, que aliás saiu da Assembleia de Deus, né? Ou descolou-se da Assembleia para formar o seu próprio império eletrônico. Essas igrejas, sim, elas com muita eficiência trabalham as questões mercadológicas, são igrejas de portas abertas, tem encontros e cursos diários, fazem da literatura, mas também da música, dependendo da denominação, o seu aspecto de comercialização principal. Essa Nos costumes são bem mais liberais do que as outras três, inclusive, mas são mais fechados em termos do relacionamento, do alinhamento político, inclusive, em relação aos três grupos. Permanecem voltados para o discurso moral, mas são abertos nos costumes, mais do que qualquer outra. Mas sejam abertos ou mais fechados, é nesse grupo que reside, digamos, a proposta de mercado. São igrejas que funcionam como empresas, isso envolve tanto o produto quanto a distribuição, quanto a estratégia promocional e publicitária. Isso dá um segundo vídeo, né? Eu tenho inclusive um artigo onde eu analiso com mais precisão a Igreja Universal do Reino de Deus. Eu vou voltar a esse assunto aqui, a gente vai trabalhar esse artigo e vocês vão conhecer com mais propriedade um pouquinho desse assunto. Tá bem? Fica aí a reflexão, coloco aí para vocês poderem pensar, refletir e trazer alguns insights para a gente aqui
fazer essa união entre mercado e fé, né? É possível? Vamos ver. Você que vai dizer se você concorda, discorda, ou se você tem alguma opinião diferente da minha.